graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os filhos seus se entregue à renovação. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Um prazer estar aqui novamente. Para nós, uma honra dobrada, né? Podermos estar na casa do Senhor, louvando o nome dEle, servindo ao Senhor com alegria em nossos corações. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Hoje é um culto de ceia, é um culto onde nós vamos cear com o Senhor, né? Tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações. Aleluia. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Certamente vocês ouvirão falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto com Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Eu quero falar hoje sobre o mistério da graça. Fale comigo, o mistério da graça. Obrigado por você que falou o mistério da graça, mas eu gostaria que todos os irmãos falassem isso. Amém? Dá para repetir todo mundo? Vamos lá? O mistério da graça. Você viu como nós somos um número maior? A força nossa é bem maior do que nós imaginamos. Amém? Irmãos, é uma mensagem bastante simples e bastante conhecida de todos vocês, mas necessária para os dias de hoje. Eu vou explicar depois por que é necessária. Você já percebeu que a sua Bíblia, a Bíblia que você carrega, ela se divide em duas partes. Ela se divide entre o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Muitas pessoas não entendem por que se divide no Antigo e no Novo Testamento. Na verdade, os textos sagrados revelam uma antiga, uma velha aliança e fala também de uma nova aliança. Quando nós olhamos para a Bíblia, é fácil você entender o que eu vou pregar se você olhar para a palavra, para a Bíblia que você carrega. O que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento? Quando você pega o Antigo Testamento, ele é definido como a dispensação de uma época, ou seja, a dispensação da lei.
Lei essa que foi traduzida por Moisés. Moisés, um dos mais conhecidos homens da Bíblia, né? Foi usado por Deus para escrever as leis. Deus pediu a ele que ele escrevesse as leis. E a partir de então, o povo, apenas uma nação, que era uma nação escolhida por Deus, a nação de Israel. Nós não tínhamos direito algum, irmãos. Não tínhamos direito de estarmos servindo a Deus. O direito foi dado a essa nação chamada nação de Israel. Deus escolheu essa nação. E as leis foram escritas para essa nação, para o povo de Deus. O povo que era considerado somente o povo de Deus era a nação de Israel. No tempo da lei, Moisés também, ele teve a revelação de Deus e foi o profeta, ou foi aquele que foi lhe dado a revelação dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos na teologia de Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, onde foi revelado o início de tudo, da criação, os tempos dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Foram reveladas para ele todas essas coisas e Moisés teve o privilégio, de escrever esses livros. A lei, ela veio conduzindo o homem até um ponto. Na verdade, nessa época, nesse período, o povo, a nação de Israel, ela se achegava a Deus mediante alguns homens que eram os responsáveis para conduzir o povo naquela época. Eram aqueles que poderiam responder pelo povo diante de Deus. Não era qualquer um que chegava diante de Deus, não. Tinha que ser um escolhido, um representante legal para falar com Deus e levar a Deus as lamúrias, os pecados do povo. E o homem que fazia isso, ele chamava-se o sacerdote. O sacerdote, a responsabilidade do sacerdote era levar o sacrifício diante de Deus. Mas acima do sacerdote ainda havia um outro que tinha por nome o sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, só o sumo sacerdote tinha o direito de entrar pelo menos uma vez ao ano no tabernáculo, no lugar separado, no lugar santo dos santos, como nós cantamos aqui, no lugar santíssimo. Só o sacerdote podia entrar lá, o sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote tinha tanta responsabilidade de levar ali os pecados do povo, que se ele entrasse ali, ele estivesse em culpa, ele estivesse em pecado, ele não sairia vivo dali. Havia um ritual todo em torno desse sumo sacerdote. E Deus mesmo que estabeleceu esse ritual. Um sumo sacerdote, se ele entrasse de qualquer jeito no santo dos santos, ele sairia dali fulminado, ele era morto na hora. Não resistiria à presença de Deus que se manifestava ali na mesa do propiciatório, onde era o lugar propício para Deus falar. Era um lugar tão sagrado, irmãos, onde ficava a Arca da Aliança, que não poderia qualquer pessoa entrar ali. Era um lugar santíssimo. Havia o átrio, onde o povo vinha adorar, que era um espaço de fora. Passado-se uma cortina, tinha um espaço onde chamavam de santo lugar. Nesse lugar santo podia entrar o sacerdote, mas no santíssimo lugar só o sumo sacerdote, uma única vez por ano ele podia entrar, e mesmo assim correndo o risco de não dar certo e sair dali fulminado. Ele levava ali os pecados do povo, adorava a Deus, fazia o sacrifício, e Deus aceitando o sacrifício, aí ele sairia dali de dentro do santíssimo lugar, espargia o sangue sobre toda a nação, sobre todo o povo, e assim Deus aceitaria por mais um ano o sacrifício daquele sumo sacerdote, daquela nação. Imagine hoje se você vivesse nessa época. Imagine se você vivesse nessa época. Incrível, pastor Rezende, que tem pastores ainda que estão ainda vivendo esse tempo, que querem trazer de volta a arca, querem trazer de volta. Já perceberam isso? Algumas igrejas que você vai por aí, você vê a Arca da Aliança, você vai ver os rituais judaicos.
Isso é para uma outra pregação. Talvez sobre alguma coisa ainda nessa. A antiga aliança foi estabelecida. Mas é impressionante porque nós lemos aqui em Efésios um capítulo que revela algo impressionante para a igreja, para os nossos dias. E que muitas vezes nós precisamos ficar atentos, porque senão a gente acaba voltando à prática, a rituais antigos e a práticas antigas, daquilo que já passou para a nossa vida. Eu queria falar hoje do mistério que Deus carregou com Ele desde a eternidade. Deus que é conhecedor de todas as coisas. Deus que é presciente. Deus que conhece o futuro. E é interessante que quando nós lemos o livro de Efésios, principalmente o capítulo 1, se você ler o capítulo 1, nós vamos ler depois aqui, algumas pessoas vão ficar confusas, porque aqui fala sobre predestinação. E muitas pessoas, e muitas teorias, e até tem muitas teorias evangélicas que acreditam na predestinação, porque ali fala que nós somos predestinados desde a eternidade. Mas o contexto de Efésios, quando lemos todo o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai entender que esses capítulos estão falando de um mistério que Deus carregou com Ele desde a eternidade. Irmãos, o plano de Deus foi tão perfeito, porque Deus sabia que a nação de Israel não ia negar o seu filho. Deus sabia que tudo já estava preparado. Tem gente que fala assim, se Israel, nós somos gratos ao povo de Deus não ter aceitado Jesus, não ter recebido Jesus, porque senão todos nós não estaríamos aqui. Isso na nossa mentalidade, mas não na mentalidade de Deus. Na mentalidade de Deus já havia um plano estabelecido, e esse plano era perfeito, que só seria revelado no tempo certo. Deus deu algumas dicas aos seus profetas, Deus revelou alguns dos seus profetas, dos seus santos profetas, mas Deus, Ele guardou isso com Ele, porque esse segredo, esse mistério, faria toda a diferença, não só para a nação de Israel, mas para toda a humanidade. A Bíblia fala que a lei se tornou maldita por causa do pecado do homem. Nenhum homem conseguia cumprir nenhuma lei. Todos os homens tropeçaram, todos os homens da terra tropeçaram na lei. Tem um versículo bíblico que fala, porque todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. A Bíblia fala que não havia um justo sequer. Não havia quem pudesse representar Deus mais com uma vida perfeita. Todos pecaram. Logo essa aliança começou a se tornar arcaica, antiga. Mas também essa aliança fazia parte desse plano de Deus. Irmãos, muitas vezes nós questionamos algumas coisas e achamos que tudo está fora do lugar. Achamos que Satanás já venceu. Quando você olha para algumas situações, quando você olha para a Bíblia em algumas situações, quando você olha para a sua própria vida, você tem a expectação de que as coisas já foram, Satanás já teve vitória. E esse foi realmente o que ele achou também. Satanás, sabe onde ele perde? É porque Satanás não é onipresente, não é onisciente, e ele não é onipotente. Esses atributos pertencem ao nosso Deus, o Deus que nós servimos. Aleluia. Enquanto tudo estava parecendo que estava fora do controle, Deus está com o seu plano perfeito. O mistério da graça, escondido, como nós lemos, em Deus, desde os tempos da eternidade. Deus tinha se fosse falar na nossa linguagem, Deus tinha uma carta na manga. Deus tinha
Deus tinha o trunfo final. Deus ele tinha o plano reservado para dar um nó na cabeça do capeta, um nó na cabeça do diabo, e fazer com que o seu plano fosse estabelecido sobre a terra. Vamos ler Efésios 1. Vamos entender um pouco sobre esse plano perfeito de Deus. O mistério da graça. Plano que ficou guardado durante a eternidade. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deixa eu esclarecer para você. Aqui em Efésios está sendo revelado o mistério de Deus, o segredo que Deus tinha no seu coração. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Só até o 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Deixa eu começar a falar algo para os irmãos. Deus sabia que o homem falharia. Na plenitude dos tempos, diz a Bíblia, ou seja, no tempo certo, ele revelaria totalmente o seu plano. Então o que ele faz? Ele prepara o seu único filho, ele toma esse filho, ele humaniza esse filho através do nascimento de uma mulher, através de uma concepção humana. Ele faz com que esse filho venha até a terra. Olha o plano de Deus. Esse filho, ele ia viver entre os homens, ele ia passar pelas necessidades dos homens, ele ia enfrentar as dores dos homens, ele ia cumprir todas as lutas que os homens têm, tudo aquilo que você sente, ele ia sentir, ele sentiu. O plano perfeito de Deus era fazer com que esse filho dele se esvaziasse totalmente da sua glória, viesse em forma humana, tomasse forma de homem e passasse a viver sobre a terra como um homem, como eu e você. Esse homem teria que enfrentar algumas dificuldades, algumas tentações. Esse homem, diz a palavra, que em tudo ele foi tendo pecado. Esse homem, ele viveria sobre essa terra, teria fome, teria necessidades, teria dor, teria sofrimento, teria alegria. Ele viveria como criança, como adolescente, como jovem, como adulto. Ele enfrentaria tudo aquilo que eu e você. E foi exatamente o plano de Deus. Jogou o seu filho na terra. Jesus, ele veio, cumpriu tudo que o Pai queria, todas as determinações do Pai. E agora a parte mais difícil é o sacrifício, o que mais ia doer no Pai é entregar o seu próprio filho a ser morto por pessoas que ele ainda ia conquistar, com pessoas que ainda dependeriam, que já haviam morrido e dependeriam dele. E o versículo que mais revela o mistério da graça de Deus é aquele mais conhecido de todos vocês.
aquele que João revela em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, Ele deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, parece uma coisa simples que nós estamos falando, mas muita gente não entendeu ainda esse mistério. Ele envia o seu Filho cumpre a missão, o seu Filho, ele estabelece vida na terra, e ele cumpre sua missão. O seu Filho, ele enfrenta a cruz e vence a cruz, vence a morte, vence o pecado, como você já sabe, e ao terceiro dia ele ressuscita. Fazendo tudo isso, termina um ciclo, termina um tempo, inicia-se um outro tempo, chamado-se a dispensação da graça de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que não é mais o tempo da lei, daqueles mandamentos antigos, que não deixaram de existir. Simplesmente o Senhor, Ele fez cumprir os mandamentos na pessoa de Jesus. E agora Jesus Cristo, Ele se manifesta ao mundo como o agente dessa graça. A graça, o favor dado apenas pelo amor. Deus não olhou para mim e para você e viu que nós não tínhamos condições alguma de adorá-lo, de estarmos na presença dEle. Deus olhou para mim e para você, Ele viu que se Ele não usasse da sua misericórdia, da sua bondade, do seu amor, haveria acabado já, extinto já os seus adoradores. Deus resolve fazer isso, meu irmão, simplesmente por um ato de amor de Deus. Deus entrega o seu único Filho por amor a mim e por amor a você. E nós muitas vezes não entendemos a questão da graça de Jesus. E eu queria colocar aqui que a única condição para receber um favor de Deus, que Deus exige do ser humano, Deus não quer mais um cabrito, Deus não quer a tua casa, Deus não quer nada do ser humano. Existe uma única condição para ser salvo, uma condição simples: crer no mistério da graça, crer nessa revelação que foi dada. Aquele que crer será salvo. Pastor, é simples assim? Hoje nós vemos tantas coisas, as pessoas correndo atrás de tantas coisas, as pessoas sofrendo por tanto. Meu irmão, lembre-se, nessa noite eu quero trazer uma palavra para você que tira de você todo jugo, todo peso. Tem gente que ainda está fazendo sacrifícios para alcançar o favor de Deus. A partir do momento que você entender a graça, você deixa de viver peso na sua vida. O que eu preciso fazer? Eu convido você a entender o mistério da graça nessa noite. Crer no Senhor Jesus. Quando Paulo disse àquele carcereiro: você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele não disse que ele precisaria ir até algum lugar para que isso acontecesse. A única condição de receber esse favor é crer no Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Todo aquele que crer em Jesus será salvo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus é o único caminho, se Jesus é a única forma de salvação, por que tem ainda gente que mistura um monte de coisa? Por que tem gente que ainda arruma intermediários? Irmãos, eu sei que existem muitas seitas, muitas religiões. Eu sei que alguns acreditam nesse ou naquele, mas é tão simples crer no Evangelho. Para ser salvo, querido, não adianta você achar que é através de algum santo, de alguma imagem. O único meio de salvação é através de Jesus Cristo, o nosso mediador. Não existe nas nossas paredes nenhuma imagem de nenhum homem, de nenhuma mulher, de nenhum animal. Não existe pendurado na nossa vida nada que lembre alguma coisa desses pseudo-santidade que levam por aí. Eu não venho aqui para falar mal de nenhuma religião, mas eu venho trazer para os irmãos algo que já foi revelado
há mais de 2000 anos atrás, que Jesus Cristo, Ele veio para quebrar todos os paradigmas da religião. Ele veio para que você entendesse que só através dele você pode ser salvo. Não existe uma segunda oportunidade, não existe um terceiro caminho, existe um único caminho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Olha que graça, Deus ele pega todas as religiões, coloca no bolso e fala assim: quem quiser ser salvo é através do meu filho. Aí você pega, as pessoas ainda continuam adorando a mãe de Jesus, o pai de Jesus, os apóstolos. Continua ainda. Alguém disse: mas é que Deus é tão ocupado, que Deus, irmãos, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus sabe o que está acontecendo aqui nessa noite, como Deus sabe o que está acontecendo lá em Meca, lá nos Estados Unidos, em Israel. Deus está em todos os lugares. E a revelação, o mistério da graça que nós temos aqui, não existe outro caminho, irmão. Ah, você aprendeu desse jeito, eu aprendi desse jeito, é a minha religião. Aprenda uma coisa: você tem que entender que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe mais ninguém. Quando Deus ele revela Jesus Cristo, o mistério da graça, Ele quebra também a lei do sacerdócio humano. Ele estabelece agora o seu Filho como o único sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o sacerdote eterno. Acaba nesse momento toda essa questão de você se dobrar a homens. Pastor, mas existe autoridade espiritual? Claro que existe. Eu respeito muitas delas. Deus colocou homens e mulheres, e eu me considero um deles, que Deus colocou como autoridade dele aqui na terra, um representante dele da terra. Mas eu, assim como você, sou apenas um sacerdote. Sou um sacerdote assim como você. Meu irmão, quando o plano perfeito de Deus é tirar o direito de um único homem ter que levar diante de Deus, e ainda com falha, Jesus Cristo, Ele cumpre verdadeiramente toda a sua obrigação como filho. Dentro do plano de Deus, Jesus tinha que ser sacrificado, e Ele foi sacrificado sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Ele pega o seu sangue e apresenta diante de Deus no Santo dos Santos. Não um santuário mais feito por mãos humanas, diz a palavra, mas um santuário eterno. Jesus entra no Santo dos Santos, apresenta o seu sacrifício diante do Pai por mim e por você. Diz a palavra que nesse exato momento o véu do templo se rasga de cima a baixo. O véu do templo era o que separava o homem do Santo dos Santos. Deus, Ele libera o Santo dos Santos para que eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos. Hoje, meu querido, nós temos acesso diretamente à presença de Deus. Não precisamos mais de um sacerdote entrar lá dentro e interceder por nós. Hoje nós podemos entrar diante do trono da graça de Deus pela fé, através do santuário altíssimo, entrarmos na presença dEle e apresentarmos como santos na presença dEle. E o mais interessante, não sermos fulminados por isso. A graça do Senhor, ela cobre dos olhos de Deus a nossa abominação e o nosso pecado. Eu falo que a graça de Deus é o plano perfeito de Deus, para que eu e você tivéssemos chance. Senão não teríamos nenhuma. A oportunidade, o amor de Deus. Irmãos, eu vejo hoje gente colocando um peso tão grande sobre o povo. Você vai ter que falar com o seu líder vai ter que falar com o seu pastor vai ter que falar com a sua, vai ter que falar com, para chegar em Deus é tão difícil. Tem tanto assessor de Deus por aí. Tem tanto crente sofrendo, irmão, porque não sabe do seu direito. Pastor, o senhor está me dizendo que pela graça, irmão, pode ser lá no seu banheiro da sua casa, você dobrar o seu joelho e começar a orar ao Senhor, e entrar no santuário de Deus, entrar no lugar secreto de Deus, entrar com ousadia diante do trono de Deus e falar: Senhor, estou aqui, Pai. Entra no santíssimo lugar e o Senhor vai te aceitar lá. Essa é a condição que Deus deu. Deus deu um nó na cabeça do diabo.
Hoje eu e você temos acesso ao Pai, amém? Levanta a sua mão, querido. Isso aí não é algo para você só receber desse jeito, não. Receba com alegria no seu coração. Eu e você temos acesso ao Pai, aleluia. Oh, olha o que Deus fez, irmão, olha o que Deus fez. Deus pega um homem miserável, pecador, bandido, vagabundo, sem vergonha, cheio de defeito, e dá a ele uma condição de ele entrar na presença do Pai. Se você crê em Jesus, só isso. Só que não esqueça, depois que você creu em Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, em tudo se faz novo. Aleluia. Quem recebe o Senhor Jesus recebe a vida. Quem recebe o Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus, muda totalmente a sua história. Porque assim como Ele é, nós também seremos. Crer no Senhor Jesus é muito mais do que crer. É uma metamorfose, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento. Glória a Deus. A graça restaura a condição do homem de uma forma gratuita. A Bíblia fala que o dom gratuito de Deus. É bom falarmos sobre gratuitidade. Sabe por quê? Porque tem muita gente pagando para servir a Deus aí. Tem muita gente fazendo sacrifício. E quer que eu te fale? Sacrifício de tolo. Porque o sacrifício Jesus já fez por mim e por você. Se você for numa igreja e falar assim, olha, vem aqui, nós vamos fazer uma campanha no sacrifício. Você faz porque você é tolo. Porque o sacrifício perfeito, Ele já fez por você. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele conquistou para mim e para você todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que você necessita, Ele conquistou na cruz para mim e para você. O sacrifício já foi pago. É agora que eu tenho que você receba de graça da água da vida. É de graça. Ah, meu irmão, quando nós entendermos isso, Isaías disse assim em uma das suas profecias: vinde, comprai, comei, bebei, comei da melhor gordura. Sabe como? Sem nenhum centavo. De graça. A igreja não entendeu, querido. A graça de Jesus, ela é de graça. Não importa se você não tem um para pagar. Na igreja do Senhor não tem o rico, não tem o pobre, não tem o abastado. Na igreja do Senhor Jesus não tem quem pode mais, chora menos. Não, na igreja do Senhor Jesus todos têm direito igual. Porque a graça é de graça, aleluia. A graça é de graça, aleluia. Oh, esse é o plano perfeito. Eu vou dar uma oportunidade para todo aquele que nele crê, não pereça. Pastor, eu só preciso fazer creia. Creia que será salva a sua família. Creia que você vai receber das melhores bênçãos do Senhor. Ah, eu podia falar assim, olha, quem vai trazer 1000 aqui? Quem vai trazer 2000? Parece que quem traz 2000 é mais abençoado, né? Aí vai chegando até chegar no R$1. R$1 não precisa passar nem... R$1 passa só, vai jogando aí dentro, não precisa nem trazer aqui à frente. E coitadinho daqueles que ficam na igreja em tanto tempo, vivendo dentro da igreja, dependendo da oração do sacerdote. Ei, o sacerdote é você. Na dispensação da graça, o sacerdote é você. Opa, muda, não muda? Você foi elevado a um grau de sacerdote, irmão. Pastor, mas não sei cantar, não sei pregar, não sei tocar. O sacerdote é você. A graça te dá essa condição. Você é um sacerdote na presença do Senhor. Só o sacerdote pode entrar na presença do Senhor. Então, se só o sacerdote pode entrar na presença do Senhor, a graça faz com que todos possamos entrar na presença do Senhor. Logo eu fui promovido a sacerdote. Ei, levanta a sua mão. Você é um sacerdote do Senhor, aleluia. Pode bater palmas ao Senhor. Esse é o grande mistério da graça revelado. Você pode entrar na presença do Senhor. Ele te dá essa oportunidade. Você não depende de mim, querido.
Pastor, eu estou ligando, seu telefone não toca, seu telefone não atende, eu preciso tanto da tua oração. Meu irmão, quando acontecer isso, pode ser que meu telefone está longe de mim. Lembre-se, eu sou sacerdote. Eu vou orar e meu filho será curado. Eu vou orar, minha esposa, ela vai sarar. Eu vou orar e meu marido vai ser curado. A responsabilidade agora já não é mais de um único homem, é nossa. Ao mesmo tempo que você recebe de graça, você recebe a responsabilidade da graça. E o Senhor quer dar a você a condição. Se você entender assim, meu irmão, você não vai precisar ficar correndo atrás de homens de Deus por aí, não. Profetas do Senhor, sacerdotãos que tem por aí. Sabe o que vai acontecer? Você tem o direito de chegar diante de Deus pela fé. Aleluia. A Bíblia fala que não é mais por obras, mas é pela fé, para que nenhum homem se glorie. Jesus Cristo deve ser honrado aqui, meus irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão aqui ainda? A graça restaura a condição do homem gratuitamente. Deixa eu falar algo para vocês. Tem muitas igrejas enriquecendo por aí, enriquecendo seus líderes, enriquecendo, porque são igrejas que não estão vivendo o evangelho da graça, os mistérios da graça. A igreja que estiver disposta a viver o mistério da graça vai revelar ao homem coisas que o homem é tão fácil de entender, mas é oculto a vocês por não conhecerem a palavra. Em Efésios é uma revelação do mistério da graça. Deus está revelando para mim e para você. Nós vamos ler, depois de pregar isso aqui, eu quero que você leia de novo para você entender comigo o capítulo 3 de Efésios. Amém? Quantos estão aqui ainda? A graça nos eleva ao grau de sacerdotes. O véu é rasgado, nós temos acesso livre ao Pai. Encerra na graça a função do intermediador, do representante do escolhido. Na graça, Deus quebra algo importante para os homens, principalmente os homens religiosos. Os religiosos que acham que precisam cumprir alguma coisa para agradar a Deus. O Senhor não quer que você cumpra nada, quer que você só creia nele. Tem fé para isso, irmão? Quantos estão aqui nessa noite? A graça dá oportunidade a qualquer homem, independente da sua condição. Essa é outra coisa que nós não entendemos. Como que pode um ladrão, como que pode uma prostituta, como que pode uma pessoa que ter a chance de ser salva? Deixa eu tirar o dedo do ladrão, o dedo da prostituta e colocar o dedo voltado para mim assim. Como que pode? Não se assuste que eu vou falar. Como que pode o Eliseu, vou tirar o meu título agora de pastor, o Eliseu, Fúvio, filho do Fúvio, como que pode esse cara estar em cima do púlpito pregando a palavra? Como que pode? Você conhece a minha vida? Você sabe da minha história? Você sabe quem eu fui? Você sabe o que eu fiz? Hein? Você me conhece do jeito que eu estou. Mas Deus conhece a minha vida melhor do que eu mesmo. O Senhor sabe dos meus pensamentos. O Senhor sabe do que se passa no meu coração. Quantas vezes você não tentou matar alguém? Quantas vezes você não odiou alguém? Quantas vezes você não desejou algo errado? A diferença é que muitas vezes de uma prostituta e de uma mulher comum é que a mulher comum não revela o que está dentro dela. Porque se revelasse, talvez seria mais podre do que aquela prostituta. Opa, pastor, espera um pouquinho. Estou falando com condições humanas aqui, irmãos. Sim ou não?
Podemos enganar uns aos outros, mas não podemos enganar a Deus. Ei, a oportunidade é minha e sua. O valor que eu tenho, o chapéu que entra aqui com abacaxi na cabeça também tem. Aquele que passa pela rua com cachorro aí pedindo esmola também tem. Aquela mulher que está na esquina lá virando a bolsinha também tem. Aquele homem que está perdido no mundo das drogas também tem. A graça, ela tem algo muito mais extraordinário que você imagina. A graça não alcança homens bons, não. A graça alcança homens de todas as coisas, de todas as raças. A graça alcança o mais terrível pecador. A graça alcança, ela dá oportunidade para mais terrível homem chegar a Cristo. Quando a igreja entender isso, ela vai proclamar o evangelho da graça. Ei, vem comer de graça, porque tem espaço para você. Tem espaço para você se converter, tem espaço para você trazer as pessoas. Então você pode dizer assim: tem chance para aquele terrível do seu parente, tem chance para aquele terrível do seu filho, tem chance para qualquer homem na terra. A graça de Deus alcança todos os homens, de todas as línguas, de todas as raças, de todos os lugares. A graça alcança, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Se teve chance para mim, irmãos, tem chance para qualquer um. Se teve oportunidade para você, tem oportunidade para qualquer um. Quem pode levantar as duas mãos aos céus e agradecer a Deus porque está aqui? Oh, aleluia. Nós estamos no Santo dos Santos, no lugar santo. A sua graça nos alcançou. Ele é o mistério da graça. Jesus Cristo é um mistério escondido em Deus durante séculos, durante a eternidade. Jesus Cristo, Ele é a graça de Deus escondido em todo o tempo, para se revelar e se manifestar, para nos ajudar, aleluia. Irmão, chega de religiosidade, chega de hipocrisia, chega de farisaísmo, chega de tantas coisas, sabe? Às vezes nos colocamos num pedestal e não somos nada daquilo que muitas vezes as pessoas acham que somos. Eu sei que tem gente que vai torcer o nariz, torcer o bico, mas hoje o homem é valorizado por aquilo que ele tem, por aquilo que ele pode. Mas Deus olha o homem como um terrível pecador. E a graça é tão extraordinária que o cara pode ter feito cometido os maiores pecados horríveis do mundo. A graça alcança esse homem, essa mulher. Talvez tenha gente que está me escutando aqui, tenha gente que vai me escutar na televisão, tenha gente que vai, nesse momento, estar escondida e perguntando: será que eu também tenho chance? Será que essa mensagem também é para mim? A boa notícia é essa: a graça é para todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, querido, você tem chance. Se você não, quem crê no Filho tem a vida, e a vida eterna é essa. Quantos estão aqui nessa noite? A graça dá oportunidade a qualquer homem, independente da sua condição. Zaqueu, ele pôde provar dessa graça. E ele, quando todo homem prova dessa graça, a primeira coisa que faz, ele muda de vida, ele se transforma. Quando uma pessoa fala para mim assim: aquela pessoa foi para a igreja, mas não mudou nem um pouco de vida, é porque essa pessoa não conheceu a verdadeira graça do Senhor. Porque conhecer a graça do Senhor, irmãos, é a oportunidade de você mudar totalmente de vida. Por isso que Jesus disse que os ladrões, as prostitutas, elas iam anteceder os hipócritas e os fariseus, porque a graça ia chegar nessas pessoas e elas iam chegar diante de Deus na frente. Porque o que mais segura o homem de
de Deus é o seu orgulho religioso. Pastor, eu não teria coragem de falar o que o senhor falou. Eu não teria coragem de me expor dessa maneira. Fica com o teu orgulho, fica com a tua religião, que eu fico com a graça de Deus que me alcançou, o mistério que foi me revelado, e por isso hoje eu posso entender o que Deus tem para a minha vida. Amém? Eu estou terminando porque hoje é ceia, nós precisamos terminar mais rápido, mas eu queria falar sobre a graça é o sustento para todos os dias, para todas as horas, para todos os homens. Você quer permanecer na fé? Só pela graça. Você quer continuar sendo cristão na igreja? Só pela graça. Você quer levar uma vida abundante? Só pela graça, mesmo sofrendo das suas necessidades. Quando Paulo estava num momento difícil da sua vida, que ele ora para Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais, não suporto mais isso. Senhor, esse espinho está me sufocando, Pai. E ele diz que por 2, 3 vezes ele ora a Deus pedindo para que Deus retire. E Deus dá a mesma resposta: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus nos sustenta, mesmo diante das nossas tribulações. Às vezes temos doença na nossa família e a gente fala: Senhor, e aí a gente pode ouvir assim uma voz que diz assim: filho, a minha graça te basta. Sabe o que sustenta a minha fé? Sabe o que sustenta a tua fé? É a graça de Jesus Cristo. Eu queria que o Ed cantasse aquele louvor que nós cantamos aqui, o plano perfeito. Antes de nós cantarmos isso aí, abra sua Bíblia de novo em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler esse capítulo agora, você vai entender melhor esse capítulo. Capítulo 3, versículo 1. Por causa disso, por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Gentios, nós somos o povo gentil. Nós não somos da nação de Israel. Então essa palavra é para nós. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Preste atenção na leitura. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Nós temos o direito da herança de Israel. Somos co-participantes da promessa de Cristo. Você acha que é pouco, irmão? Você acha que é pouco? Enquanto a igreja de hoje fica mendigando, comendo, pedindo pão do chão, o direito da igreja de Cristo é se assentar nas regiões celestiais. O que Deus está falando para mim e para você, que Ele não nos chamou para ficarmos debaixo da mesa como cães, comendo da migalha do sumo sacerdote. O que o Senhor está falando, o mistério da graça, é que Jesus Cristo revelado nesse mistério, Ele nos dá a oportunidade de nós, como igreja do Senhor, assentarmos em regiões celestiais, sermos coparticipantes do povo de Israel,
O que isso quer dizer? Que o direito que aquela nação tem, nós temos. Que o direito da herança e da bênção que eles têm, nós temos. E que nós somos co-participantes das promessas com Cristo. É pouco isso para mim e para você? Desse evangelho que me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Fale comigo, insondáveis riquezas de Cristo. Fica em pé, querido, para ouvir isso. Insondáveis riquezas de Cristo. Parece que tem muita gente que não entendeu ainda que está sendo falado. Insondáveis riquezas de Cristo. É pouco isso? É pouco isso, igreja? Não está na hora da igreja levantar a sua cabeça e começar a tomar posse dos direitos celestiais, daquilo que Deus tem para mim e para você? Muitas vezes nós não tomamos posse porque não entendemos. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar a gentios, de anunciar a vocês as insondáveis riquezas de Cristo. No versículo 9 diz assim: e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Ei, sabe o que está dizendo? O inferno tem que saber que sobre a sua vida tem uma autoridade acima deles. A igreja do Senhor é muito mais do que ela pensa. A igreja do Senhor pode muito mais do que ela acha. A igreja do Senhor tem que se assentar aonde Deus a colocou. Ei, igreja, levante a tua cabeça e receba a autoridade de Deus na sua vida. Você é co-participante dessa autoridade. Deus a revelou à igreja. A multiforme sabedoria de Deus foi quando o Senhor, Ele estabeleceu o seu plano. Ele enxergou neste dia, no dia de 2016, uma igreja reunida com os seus braços erguidos, adorando o seu nome e tomando posse do seu direito. Oh, irmão, o céu se levanta se você se levantar nessa noite. Feche os olhos, ouça esse louvor e adquira os direitos do Senhor nessa noite. Para selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça
graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os filhos seus se entregue à renovação. Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Aluzine Ferramentas. Monte seus móveis planejados de uma forma simples, rápida e com total precisão. Aluzine Ferramentas. Agora é possível qualquer pessoa montar móveis planejados através de nossos exclusivos gabaritos de montagem. Utilizando dispositivos de fixação para montagem como cavilhas, VB, minifix, rafix e dobradiças, você conseguirá montar facilmente o seu móvel desejado. Monte lindos móveis planejados com simplicidade, rapidez e precisão. Aluzine Ferramentas. Com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness. Fast Paper Papelaria, pagamento facilitado na volta às aulas 2016, plano especial para empresas, impressões em larga escala, encadernação, plastificação. Entrega gratuita, ótimo atendimento. Há mais de 20 anos no mercado. Fast Paper Papelaria. Na hora de comprar medicamentos, passe na Drogaria Americana de sua cidade e veja a diferença. Na Drogaria Americana você encontra as melhores marcas de medicamentos genéricos com até 92% de desconto. 92% de desconto é só na Drogaria Americana. Pode pesquisar. Só uma grande rede pode oferecer grandes descontos. A rede de farmácia do seu jeito é a Drogaria Americana.